Olá pessoal, meu nome é Gustavo e com esse capítulo damos início ao nosso curso. Nele você vai aprender os conceitos que envolvem algoritmos e linguagem procedural com a linguagem C. Também veremos as diferenças entre as linguagens compiladas e interpretadas e ao final do capítulo você será capaz de identificar com clareza o que é compilação e interpretação. Desejo um ótimo curso e vamos iniciar nossa caminhada. Bem, nós já sabemos que algoritmos são formados por instruções escritas com a finalidade de solucionar um problema. Esse conceito foi visto em discussões anteriores em algoritmos de programação. A execução dessas instruções é feita de forma sequencial, respeitando a ordem que as instruções foram criadas. Isso nós já sabemos, mas o que precisamos? Organizar melhor os algoritmos de forma que se possa reutilizar o código. De que forma faremos isso? Faremos isso utilizando funções. Como? Utilizando a linguagem C, que permite a criação de procedimentos e funções. Nós já sabemos que C é uma linguagem altamente modular. Se o programador cria um programa em C, pelo menos uma função vai fazer parte do código-fonte. Essa função se chama main, ou programa principal. Quais são os pré-requisitos e objetivos? Primeiro, nós precisamos dos conceitos aprendidos na disciplina de lógica de programação. Certo? Com isso, conseguiríamos compreender todos os conceitos mais básicos de C, possibilitando a criação de programas estáveis e eficientes. E isso nos dará suporte para criar novos programas utilizando outras linguagens. Afinal, C é uma linguagem que serviu de inspiração para a maioria das linguagens de programação atual. Agora, iremos falar de uma característica importante para entender como que é gerado um programa. Nós vamos falar de compilador. Dado um programa escrito em uma linguagem C, para que o mesmo se torne um programa, é preciso 3 etapas: a compilação, a ligação e a execução. Dado o seguinte conceito, a compilação nada mais é do que a tradução de um texto C para um código compatível com a constituição eletrônica de máquina, ou seja, zeros e uns. Essa constituição que nós normalmente não conhecemos nem queremos conhecer. Afinal, a linguagem de máquina ela não é passível de legibilidade pelo ser humano. Ok? A compilação ela só é possível caso o programa seja escrito de acordo com todas as regras da linguagem. Assim como temos em português, uma frase é composta por sujeito, predicado composto por verbo transitivo direto, direto, as linguagens de programação também têm uma sintaxe correta. Depois de criar o código-fonte, o compilador realiza as etapas necessárias para a criação do executável. Avaliando a seguinte fluxograma, nós temos em primeira parte a edição do módulo, depois o pré-processamento, a compilação, linkagem e execução. Neste processo, o compilador vai assinalar toda a violação de sintaxe, indicando o lugar em que ocorre o erro e também sua natureza. Certo? E o compilador não identifica erros de lógica de programação. Ou seja, toda vez que implementar um algoritmo, eu tenho que ter ciência se aquela sequência de informações ela está escrita de forma lógica. Porém, os erros de sintaxe, o algoritmo, o compilador irá identificar. Se analisarmos o seguinte código, que é um simples código que vai imprimir na tela "Alô mundo, esse é o primeiro programa", esse algoritmo possui a sintaxe correta, porque ele foi compilado e não foi aplicado nenhum erro. Com isso, ele gerou um resultado, que é imprimir na tela do computador a frase que eu pedi através da função printf. Já o seguinte programa em C, ele contém um erro,
E quando foi compilado, esse erro foi acusado pelo compilador, no nosso caso aqui, o dev C++, é o compilador que estaremos usando. O compilador ele identifica geralmente a posição onde o erro se encontra. Então, nesse caso aqui, ele diz que na linha 7 era esperado antes dela um ponto vírgula. Certo? Então, se você verificar na linha onde tem o 7, está faltando um ponto vírgula relacionado ao exercício anterior. Quando o computador encontra o erro, ele nos mostra, nos ajudando a corrigi-lo. Porém, é sempre bom lembrar, é bem necessário o conhecimento básico da língua inglesa para a gente saber identificar facilmente onde estão localizados os erros. Sendo assim, o compilador nada mais é do que um tradutor. Ele mapeia o programa escrito na linguagem de alto nível para programas equivalentes na linguagem de máquina. E a execução de um programa escrito em linguagem de alto nível é basicamente um processo de 2 passos, como mostrado a posterior. Eu tenho um programa fonte, ele é passado no compilador. Caso aconteça algum erro, ele volta, você tem que reeditar e corrigir o programa para que ele seja compilado e gerado o código objeto. Com o código objeto, nós vamos ter os dados de entrada e o compilador vai nos dar os resultados com aquelas informações que nós pedimos para ele executar. A estrutura básica de um programa em C, ela é composta da seguinte forma. No início do código, nós temos os inputs, ou as bibliotecas. Um programa C básico, ele vai ter, no mínimo, uma função, que é a função principal, ou main, certo? Nesse caso, o programa está apenas imprimindo uma mensagem na tela. As estruturas junto com o input, ou seja, estão inserindo, include vem de inserir, estão inserindo algumas diretivas do pré-processador que indicam que será necessário os arquivos stdio.h e stdlib.h. Para que servem essas informações? No arquivo de cabeçalho stdio.h estão as funções referentes à entrada e saída de dados para o teclado no monitor, onde std vem de standard e IO é de input output, ou seja, entrada e saída. Então, estamos indicando que essa biblioteca tem a função de realizar as atividades de entrada, informações digitadas no teclado, e saída, imprimir alguma informação na tela do computador. E a biblioteca apontada stdlib é a biblioteca padrão, standard, de bibliotecas existentes da linguagem C. Dessa forma, o conteúdo desse arquivo foi integrado ao código-fonte. Então, nesse fonte já existem essas bibliotecas que elas não aparecem no código delas, só estão incluídas para serem utilizadas. E, naturalmente, a função PDF vai poder funcionar, imprimindo na tela do monitor que está entre aspas duplas, assim como visto no exemplo anterior. Por padrão de projeto, sempre que eu criar um programa em C, os nomes devem ser coerentes à aplicação que nós devemos realizar. Por exemplo, se eu quero calcular o fatorial de um número, e eu vou criar um programa para isso, eu vou dar a nomenclatura para o meu programa de fatorial CPP. O CPP é a extensão de um código em C++. O nome do programa objeto, que é o que o computador vai gerar, ele é escolhido pelo próprio computador, mas geralmente ele assume o próprio nome que definimos para o programa em C. Então, se o meu programa em C é fatorial, o meu programa objeto vai ser fatorial.obj, onde obj é a extensão para objetos. Depois da etapa de compilação, executaremos a etapa de link edição, certo? Ela é executada por um programa chamado ligador, linker em inglês.
O linkador, ele vincula ao programa objeto outros programas objetos pré-existentes indispensáveis para que o programa fique completo e autônomo. Então, se eu tenho meus inputs stdio, stdlib, é nessa hora que eles são vinculados ao código para gerar o meu programa objeto, depois que gerado o meu programa objeto. E aí o resultado dessa ligação vai gerar o arquivo, que é o fatorial.xz, que ele foi feito através do fatorial.cpp, que era o nosso código, certo? Compilado gerou o obj e ligado gerou o fatorial.xz. Vamos observar que a link edição agrupa o código objeto gerado a partir do nosso código-fonte e bibliotecas da linguagem com as quais trabalhamos, gerando o que chamamos de arquivo executável. Uma observação é que o arquivo fatorial.pj ele pode ser descartado depois de feita a execução. Vale ressaltar que não é bom apagar o código-fonte, porque é dele que nós geramos o obj e o xz. Vale relembrar também que algumas linguagens procedurais são C, C++, Pascal, COBOL, Fortran, Visual Basic, Visual Foxtron, são exemplos dessas linguagens. A maioria delas são linguagens compiladas. Agora, iremos falar de interpretador. Vocês viram que o compilador, ele parte do pressuposto de um código-fonte, né, e gera dois novos arquivos. As linguagens interpretadas são diferentes, porque elas executam o interpretador, carregam o programa e atualizam o navegador cada vez que for necessário. Ou seja, interpretadores produzem o efeito de execução do algoritmo original, sem porém mapeá-lo para a linguagem de máquina. Ou seja, o interpretador ele não gera um código obj e muito menos um executável. As instruções são lidas linhas por linhas e, à medida que elas são entendidas pelo interpretador, no caso, o navegador para a web, ele coloca na tela, no navegador, aquilo que o meu programa está solicitando. Então, o interpretador ele lê o código-fonte do programa no momento da execução, traduz a instrução e a executa logo depois. Se o interpretador é usado, ele deve estar presente para que o programa seja executado. São exemplos de linguagens interpretadas: ActionScript, ASP, C#, Java, JavaScript, PHP, Python e Ruby. Podemos destacar que a maioria dessas linguagens são linguagens voltadas para a programação para a web. Tá? Então aqui nós temos como funciona o interpretador. Nesse programa eu tenho o código-fonte, os dados que serão utilizados no nosso interpretador. O interpretador lê essas informações e joga essas informações de saída para a tela. Dados esses conhecimentos prévios, agora peço a vocês que realizem os seguintes exercícios: definir cada um dos seguintes termos relacionados e aplicar aquilo que você assume como vantagem e desvantagem do interpretador em relação aos compiladores.